Olá, meus queridos amigos e ouvintes aqui do canal Jesus Nosso Amor, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo. Estamos estudando lições da Bíblia Sagrada. E nesse trimestre, que vai de julho até setembro, nós estamos estudando aqui o tema Provados pelo Fogo. E nessa semana o título é Vendo o Invisível. E o verso para memorizar está no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 27. Que diz assim: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meus queridos, você tem que entender uma coisa: Moisés recebeu uma missão de Deus e ir para o Egito, porque ele estava em Midian, e libertar o seu povo e levar para uma terra muito distante dali, especial, que mana leite e mel. Moisés recebeu o chamado de Deus, recebeu a missão de Deus e foi para o Egito. Quando ele chegou lá, não houve aí uma libertação imediata. Houve ainda algumas coisas que aconteceram ali no Egito antes de o povo ser liberto. E uma delas foi as 10 pragas. Agora, algumas coisas que aconteceram ali no Egito, pela fé de Moisés, nós vamos tirar exemplo para nós extrairmos para nós também. E uma das lições que nós aprendemos ali da vida de Moisés foi que Moisés sabia que o rei, o faraó, ele ia pegar pesado, ele ia ficar irado e ele ia fazer de tudo para não libertar o seu povo. Mas Moisés, de forma nenhuma, em momento nenhum, ficou com medo de Faraó. A Bíblia diz aqui porque ele não ficou amedrontado. Ele não ficou com medo, não ficou amedrontado de Faraó. A segunda lição é que Moisés sabia que as pragas que iriam cair no Egito iam atingir todo o Egito. Mas pela fé que ele tinha confiança em Deus, ele sabia que as pragas não iam atingir nenhum dos filhos de Deus. Terceira lição que nós aprendemos pela fé de Moisés é que ele sabia que a terra que Deus prometeu aos filhos de Israel estaria em um lugar muito distante no futuro, que requeria algum tempo para chegar lá. Mas a fé que Moisés tinha na sua mente, pela confiança em Deus, é como se ele já estivesse vendo o povo naquela terra, plantando, colhendo, vivendo uma vida de felicidade, louvando a Deus livres, sem a escravidão. Sabe por quê? Porque a fé, meus queridos, é quando o futuro se torna presente e quando o invisível se torna uma realidade na nossa vida. Então o futuro daquele povo já estava presente na mente de Moisés pela fé. Meus queridos, a lição de domingo traz como título a generosidade de nosso Deus. Infelizmente, meus queridos, existe algum grupo de pessoas aqui que duvidam da bondade de Deus. São um grupo de pessoas que muitas das vezes passam por um problema, por uma dificuldade, por vários crisóis da vida aqui nesse mundo que nós não estamos isentos, e elas pedem a Deus para que Deus solucione o seu problema, e muitas das vezes o problema não é solucionado no tempo certo e da maneira correta. Então essas pessoas acreditam que Deus abandonou, que Deus não gosta, que Deus não ama, que Deus não está com essa pessoa. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. E tudo isso que Deus faz aqui conosco, Ele nos faz porque Ele nos ama. Mas o maior amor de Deus, Ele não é manifestado nas coisas daqui, das coisas que nós recebemos aqui. O maior amor de Deus foi manifestado quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Porque, meus queridos, você imagina o peso da cruz que Jesus levou até lá, até o Calvário por mim e por você? Será que essa cruz era leve? Não, ela era pesada. Você já parou para imaginar o sofrimento de Jesus? As chicotadas que ele recebeu, a humilhação,
a sede, a fome, a dor, o sol quente queimando a sua pele, por mim e por você. Agora imagine, por que Jesus Cristo suportou tudo isso? Porque na mente de Jesus Cristo estava algo importante sobre mim e sobre você. Sabe o quê? A minha alegria e a sua alegria, a minha e a sua felicidade. Na mente de Jesus Cristo estava a minha alegria e a minha felicidade, assim como a sua também. Foi isso que motivou Jesus. Então isso representa amor e isso representa a generosidade. Por quê? Porque tudo que ele fez ali, ele fez sem pensar em retribuição. Ele fez apenas pensando na minha felicidade eterna. Meus queridos, o estudo de segunda-feira tem como título Em Nome de Jesus. Quando Jesus Cristo estava para subir, estava para sair aqui dessa terra e ir para o céu, ele fez uma reunião com os seus discípulos. E naquela reunião ele tocou esse assunto, que ele ia sair daqui e ia para o céu. Quando ele fala isso, ele observa no discípulo uma tristeza, uma perturbação no coração dos seus discípulos. E ele não queria subir e deixar o discípulo daquela forma, daquela maneira. Porque ele ia deixar o discípulo com uma missão, e ele precisava estar alegre, feliz e contente. Então agora Cristo, ele faz uma promessa de motivação, de alegria e de felicidade para o discípulo, para deixar ele lá em cima para poder pregar o Evangelho. E a mensagem foi uma mensagem de esperança. Está no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E no versículo 1 ele diz assim para o discípulo: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei um dia. E levarei vocês para junto de mim, para que onde eu vou estar, em qualquer lugar que eu vou estar, vocês também vão estar comigo. E ele ainda diz mais: se não for assim, eu não vos teria dito. Se eu estou dizendo isso, é porque isso vai ser verdade. Isso animou o discípulo. Essa promessa de esperança também é para mim e para você. E no versículo 13 ele diz assim: olha, e tudo que vocês perdiam aqui nessa terra, tudo que vocês perdiam aqui, eu vos farei. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Queridos, o Jesus, naquele momento, o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, tudo que vocês pedirem, esse tudo aqui, ele representa uma necessidade. Quando ele diz tudo, representa todas as necessidades que vocês tiverem, que vocês me pedirem, eu vos farei. Mas eu vos farei com uma condição, porque isso aqui é condicional. Se vocês pedirem em meu nome, exclusivamente em meu nome, não pode pedir em nome de mais ninguém. Porque se vocês pedirem no nome de qualquer tipo de pessoas aqui dessa terra, o Pai não será glorificado. O Pai só será glorificado se vocês pedirem em meu nome. Porque eu sou exclusivo. Foi eu quem vim aqui nesse mundo. Sem a ajuda de ninguém aqui desse mundo. Eu venci, eu não pequei, eu salvei vocês. Então todo o poder, como diz em Mateus 28, 18, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Então tem que ser em nome de Jesus. Meus queridos, a parte de terça-feira traz como título o poder da ressurreição. Nessa passagem aqui, meus queridos, que fala sobre a ressurreição, há vários significados. O primeiro deles é que se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém poderia também ressuscitar. Agora, existe um significado também muito grande, muito poderoso na ressurreição de Jesus. É que a ressurreição de Jesus fez com que a morte fosse tragada pela vitória. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. A ressurreição de Cristo Jesus trouxe o poder sobre a morte, ou seja, a morte foi um fim, a morte foi finalizada.
Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra. E se ele tivesse passado um ano ou tantos anos que ele quisesse passar aqui, se fosse ainda a sua missão, ele não morreria. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo Jesus foi, a morte ela foi vencida na ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus Cristo trouxe poder sobre a morte. Entendeu? Então, no dia que a pessoa que aceitar Cristo como seu Salvador, ele aceita Cristo como seu Salvador. Se ele morrer antes da volta de Jesus Cristo, ele vai para o pó da terra. E no dia que Jesus vier, ele vai ser ressuscitado. Agora ele vai ser ressuscitado para onde? Para a vida eterna. E a morte não vai ter poder mais sobre ele. Por quê? Porque esse poder foi dado na ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos ressuscitar com o poder sobre a morte, nunca mais dor, nunca mais sofrimento. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário representa o pagamento pelo nosso resgate. A ressurreição de Cristo Jesus representa o poder sobre a morte. É por isso que ele é. Por isso que a Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem. Certo? Meus queridos, na parte de quarta-feira, entregando ao Senhor as preocupações. Cristo, quando ele esteve aqui, ele fez um sermão chamado Sermão do Monte. Esse sermão, ele dá início no capítulo 5 e vai até o versículo 7. E Jesus Cristo, durante aquele sermão, ele tirou um momento para falar sobre as coisas daqui desse mundo, as nossas conquistas, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, o nosso dia a dia aqui. Ele sabia da correria desses tempos que nós ia passar aqui. Ele sabia dessa correria. Ele sabia do dia a dia do qual nós ia passar hoje aqui nesse mundo. Então, ele ali no Sermão do Monte, ele falou sobre tudo isso. Ele deu um conselho para nós. E o conselho, ele está lá no livro de quê? No livro de Mateus, no capítulo 6, 25 a 33, e eu quero ler com vocês aqui. Qual foi o conselho de Deus para cada um de nós aqui nesse mundo, em questão das nossas preocupações, dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia? Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? No versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Versículo 27, qual de vós, pois, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E no versículo 28, ele diz assim, e por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E no versículo 32 ele diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí ele acrescenta aqui no versículo 33 dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ganhar dinheiro aqui de maneira lícita não é pecado. Trabalhar, estudar, buscar os seus sonhos todos os dias aqui não é pecado. Não é. Você lutar, você andar, você girar para um lado e para outro, não é pecado. O pecado é quando você faz tudo isso, dando prioridade das coisas lá do alto. Quando você coloca tudo isso como prioridade e deixando as coisas de Deus em segundo lugar. Então isso é pecado. Porque a própria Bíblia diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas aqui, eu vos acrescento na vida de vocês. Eu sei o que vocês precisam do dia a dia. Eu sei o que vocês necessitam. Se vocês buscar alguma coisa e eu não fizer no tempo certo, porque eu sei o tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Se vocês buscar alguma coisa e eu não fizer da maneira que vocês estão querendo, é porque da maneira que vocês estão querendo não é a certa, vai prejudicar vocês. Eu sei o que é certo. Meus queridos, nós não vemos Deus, porque nós somos impedidos de ver Deus. Graças a Deus por isso, porque se nós víssemos Deus, nós seríamos destruídos. E Deus, Ele nos vê de cima, nada impede do que Ele vê. Então Ele sabe a minha e a sua necessidade, Ele sabe do que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, Ele sabe. Agora, nós nos esforçar e lutar para buscar alguma coisa, isso não é pecado. Lute, se esforce, e Ele vai acrescentando em você, dependendo da sua luta. Mas não esqueça que primeiro nós temos que buscar Deus, as coisas de Deus, estudar a palavra de Deus, orar, pregar, visitar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Não se esqueça de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, porque se você fizer isso, aí sim é pecado. Agora, meus queridos, a parte de quinta-feira, o estudo de quinta-feira, traz como título Fiéis mesmo sem ver Deus. Fiéis mesmo sem ver Deus. O povo de Deus, um certo tempo atrás, antes de Cristo, eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E lá eles ficaram como escravos. E na mente daquele povo tinha uma certeza, que nunca mais eles sairiam da Babilônia, nunca mais eles voltariam e ter uma nação. Porque Nabucodonosor, ele levou os velhos, as crianças, os adultos, os jovens, levou todo mundo. E ele também destruiu a cidade, destruiu o templo, levou os utensílios do templo de Deus para lá. E ele usou também uma estratégia, uma astúcia, porque o inimigo, ele é astucioso. Ele é astucioso. Quando se refere a Deus, ele é astucioso. E aí Nabucodonosor, ele traçou uma astúcia para que o povo nunca mais tivesse uma esperança de voltar e ter uma nação. E a astúcia foi o seguinte: as crianças que ele levou para a Babilônia, ele treinou essas crianças para servir o império da Babilônia. As crianças eram treinadas. Mas na mente de Nabucodonosor, ele pensou assim: se essas crianças quando essas crianças crescerem, algumas rainha daqui do império, alguma jovem aqui do império, poderá se engraçar com um deles. Aí se casam, e aí essa pessoa se torna poderoso. E aí o poder vai influenciar sua mente de voltar e reconstruir Jerusalém novamente. Então o que ele pensou? Eu vou castrar as crianças, do sexo masculino, é claro,
para que eles não se casem, porque não geram filhos, e assim eles não poderão depois construir uma nação. Então, na mente do povo de Deus, estava sem solução. Nunca mais nós vamos voltar, nunca mais nós vamos voltar e gerar uma nação. Agora, Deus, ele fez uma promessa através do seu profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 27 e 31. Isaías 37, 40, versículo 27 e 31, Deus fez uma promessa através do profeta Isaías para aquele povo que estava sem esperança, certo? Que diz assim: por que, pois, dizeis, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu povo. Então o povo de Israel estava pensando assim: não há mais caminho, o caminho foi encoberto, não há mais vereda, não há mais saída, não há mais nada, estamos perdidos. No versículo 30, ele diz assim, no versículo 31 de Isaías 40, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aquele que aguarda, aquele que espera em Deus, não se cansam. São como asas de águias. Queridos, lá na Babilônia havia um povo sem esperança, mas na Babilônia também havia 4 pessoas: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis, mesmo sem ver Deus, porque ele não viu Deus literalmente. Mas na mente de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viam Deus pela fé. Eles foram provados ali na Babilônia. Daniel foi provado por adorar o Deus de Israel, mas ele continua adorando assim ao Deus de Israel, mesmo sabendo que ia ser lançado na cova dos leões. Mas ele não deixou de adorar a Deus, ele continuou sendo fiel, mesmo sem ver Deus ali na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo ardente, por não adorar a imagem de escultura. E quando eles vieram olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram 4. Quem era que estava lá? Jesus. Jesus está sempre conosco, em todos os momentos, em todos os lugares. Eles nunca nos abandonam. E nós temos que ser fiéis a Ele, mesmo sem ver Ele. Mas nós temos e sabemos pela fé que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele está conosco, que as suas promessas são verdadeiras, e que um dia nós iremos sair daqui, iremos morar com Ele eternamente, para todo sempre. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, a próxima semana, com mais um estudo da lição da Bíblia. E deixa eu lhe fazer um pedido: se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Compartilhe os vídeos que serão passados aqui, porque é muito importante você compartilhar com outras pessoas, para que elas possam entender e compreender também. E assina também, ou ative também o sininho da notificação. E faça isso. Se você fizer isso, vai ser bom, tanto para as pessoas, como também você vai ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Então, dê o seu like aí, o seu joinha, assiste o vídeo completo, dê o seu likezinho também, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom assim? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.